Seja muito bem-vinda ao Papo de Pertinho, seu podcast sobre autoestima. Eu sou a Ana Luísa Palhares e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Paquisa Araújo, que é psicóloga aqui em Belo Horizonte e que trabalha muito sobre a saúde mental e a saúde da mulher, principalmente. Eu fico muito feliz de trazer a Paquisa aqui pra gente poder bater esse papo de pertinho sobre a autoestima feminina e sobre a saúde mental da mulher. Então seja bem-vinda, Paquisa. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com você, né? Fico muito feliz de fazer parte desse projeto do Papo de Pertinho, que tem como um grande e precioso objetivo trabalhar autoestima, saúde emocional, autovalorização. Fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. Ah, imagina. Eu sou Paquisa Araújo, psicóloga clínica. Eu me especializei nas áreas de saúde mental do trabalhador, neurociência das emoções, neuropsicologia clínica e reabilitação emocional. Venho nesses últimos anos dedicando bastante estudo nas áreas da saúde da mulher, inteligência emocional, programação neurolinguística, psicossomática e também oferto supervisão clínica para jovens psicólogos que estão iniciando na clínica, né? E com certeza vai ser uma ótima partilha, fico muito feliz de estar aqui e com certeza vai ser um canal de ajuda importantíssimo para todas que vão participar aqui e irão nos ouvir. Sim, obrigada, Paquisa. Eu fico feliz porque a Paquisa sabe desse projeto desde muito antes dele existir, na verdade, né? Porque eu levei para muitas sessões de terapia sobre a criação disso tudo, do encontro presencial que rolou, de tudo, né? E eu queria já começar fazendo uma pergunta polêmica. A gente já começa com polêmica aqui. Terapia é para todo mundo? Ou tem gente que não poderia se beneficiar tanto de uma terapia? Ou pode beneficiar mais um tipo de pessoa do que outro? O que você acha sobre isso? Bem, o processo, a palavra terapia, terapêutico, diz sobre cuidado. Certo? O termo psicoterapia é quando o paciente tem ali o acompanhamento com o psicólogo, é um tratamento clínico. Antigamente, historicamente, nós, principalmente aqui no Brasil, nós tivemos muitos episódios de preconceitos em relação a essa parte da saúde mental, da saúde emocional. Então, muitas pessoas ainda se sentem desconfortáveis quando alguém indica, por exemplo, nossa, seria tão bom você iniciar uma psicoterapia, nossa, seria bacana também ter um olhar mais clínico, né? Quem sabe o apoio de uma psiquiatria. O Brasil ainda enfrenta muito preconceito em relação a isso. Mas nós estamos, hoje em dia, a psicologia modernizou muito, nós trabalhamos muito com a subjetividade, com a emoção, com o comportamento, com a cognição. Então, inteligência emocional é sempre bom desenvolvermos. A psicoterapia ela é bem-vinda a qualquer momento, tanto para o público que vem trabalhar preventivamente, não adoecer, que deseja se reorganizar, né? Porque muitas das vezes nós passamos por uma desordem psíquica. Então, o sujeito, ele precisa ali de um apoio, né? De um profissional bem indicado para poder fazer essa autorregulação. Sim. Alguns pacientes já chegam com um caráter de um adoecimento mais severo. Então, já não é um caso mais preventivo, né, de uma orientação. Já precisa de uma intervenção, um plano de cuidados para poder estabilizar um pouco mais ali aquele quadro emocional. E vamos ter aí diversas parcerias da área da psiquiatria, da neuro, da nutrição, da físio, que são áreas que são muito bem-vindas, né, o que nós chamamos de trabalhos multidisciplinares. O paciente, ele lucra muito quando ele se cuida por completo. A gente usa um termo também saúde integral, né? Porque nós não somos somente comportamento, somente sangue, somente órgãos, nós temos toda uma psique, nós temos uma subjetividade que ela é bela, preciosa. Então, não existe o corpo sem o psiquismo, não existe o psiquismo sem o corpo. Então, todos são convidados a se cuidar. É uma atitude de amor próprio, é uma atitude de coragem, é uma atitude de responsabilidade afetiva conosco. Então, por que não? Né? Então, todo cuidado ele é bem-vindo. A psicologia vem ofertando esse cuidado com o que há de mais precioso, que exatamente a nossa saúde emocional. Nossa, sem dúvidas. Eu acho que tem muito esse estigma, né, com a saúde mental. Ainda hoje, em pleno 2024, eu acho que é menos do que antigamente, né? Que era aquela coisa é coisa de doido. É só a pessoa doente, psicologicamente, que precisa. Eu não preciso nunca. Porque eu acho também que, muitas vezes, se a gente entra nesse tipo de
de situação, se coloca nesse tipo de situação com um profissional, é muito desconfortável. E eu acho que nem todo mundo tá preparado para esse desconforto de se encontrar cara a cara consigo mesmo e enfrentar as qualidades, os defeitos, os problemas, as soluções. Às vezes nem todo mundo tá pronto para sair de um buraco. Às vezes nem todo mundo tá pronto para enfrentar o que tem que enfrentar. Eu acho, assim, da minha experiência, eu acredito também que muitas vezes a gente se dói muito por algumas coisas e aí a gente fica naquele impasse do mas isso nem é problema o suficiente, porque a gente fica comparando sempre com o problema do outro, que é maior ou que é menor, com a vivência do outro. Essa comparação também atrapalha muito. E é isso que você vê no consultório também, assim, esse tipo de relação também? Sim, você falou coisas importantíssimas. Se sozinhas já é bastante difícil passarmos por esses conflitos e tentar fazer esse autoacolhimento, sozinha é bem mais difícil. Né? A psicologia, áreas afins, vem fazendo esse convite de um cuidado onde a outra pessoa também vai ser sua rede de apoio, onde o profissional vai ser essa rede de apoio também. E é uma faxina interior. Né? Nem todos desejam fazer essa faxina interior porque dá trabalho. Sim. Né? Então, nós temos vários personagens importantes dentro da psicologia, né? Dentro da psicanálise, dentro da comportamental cognitiva, enfim, vários eixos da psicologia, onde alguns autores vão dizer sobre isso, principalmente Freud, né? Sim. É no processo de angústia que nós vamos realmente perceber, tomar consciência ali das nossas dores e tomar uma decisão. Ou nós vamos repetir neuroticamente aquelas queixas, aquele sofrimento, ou nós vamos mudar. Nós temos 2 caminhos, ou eu repito, ou eu mudo. E, de repente, passar por toda essa travessia de uma forma muito solo é muito difícil. Muito. Porque hoje, Ana, nós temos tantos fatores estressores no mundo, né? Nós temos vários gatilhos que, infelizmente, pessoas super saudáveis, pessoas que têm uma estrutura familiar ok, ela também pode passar por um sofrimento psíquico. Ninguém está totalmente blindado de não sofrer psicologicamente. O sofrimento faz parte da vida humana. Né? Mas o que nós podemos fazer com isso? Né? Qual a minha responsabilidade em cima do meu sofrimento, em cima da minha queixa, em cima da minha derrota, em cima da minha vitória, da minha felicidade? Nós temos uma responsabilidade muito grande. Mas, realmente, o processo de encarar isso, de entender que nós precisamos ter esse olhar bem para dentro mesmo, a mudança é de dentro para fora. Né? E tomar essa consciência é um patamar muito difícil, porque vem a resistência, às vezes a pessoa não quer tocar na ferida. E vamos aqui imaginar, depois de um acidente, que a gente tem ali um machucado físico, a primeira providência é fazer ali um curativo, é tratar aquela ferida para ela poder cicatrizar. Né? E a partir daquela cicatriz que a gente olha e pensa assim, nossa, essa cicatriz aqui foi forte, foi profunda, foi uma vivência muito difícil. Hoje ela não sangra mais, hoje ela não dói mais. Eu me lembro porque é uma forma que a cicatriz tem de nos dizer, nós fomos mais fortes do que aquilo que quase nos matou. Nossa. E a psicologia também trabalha muito esse termo cicatriz, porque muitas das vivências, dos traumas, dos conflitos que nós passamos ao longo da vida, a terapia vem nos ajudando a ressignificar, a dar um novo sentido, a dar um novo olhar, a tentar realmente fazer um processo assim de uma cura, né, entre aspas, bem mais profunda. Porque a terapia não vai ficar ali na margem, ela vai aprofundar, né? Porque nós já temos hoje uma vida onde todos nos julgam, onde todos nos analisam, e não é bem assim, né? O tratamento psicológico, ele é bem mais profundo. Então, é uma análise, é uma escuta empática, é um acolhimento, é uma intervenção, é um plano de cuidados que cada paciente vai ter para conseguir ali um processo de superação e qualidade de vida. Essa é a meta. Sim, eu acho que você falou uma palavra muito importante, que é a responsabilidade. E a autorresponsabilidade não é sobre culpa. Sim. Não é sobre ser culpado por ser do jeito que a gente é, ou por ter passado por coisas que a gente passou. Mas a partir do momento que a gente já viveu aquilo, que a gente já vivenciou aquilo, o que a gente pode, a partir de hoje, fazer para ou mudar ou repetir?
Porque aí Sim. também, eu acho, eu tenho muito pra mim, eu sempre falo com as meninas aqui que eu não sou a dona da verdade, eu tenho 1000 processos pra passar, e eu acho que o Papo de Pertinho serve pra isso, pra gente passar junto, né? Pra gente não estar sozinho nessa. E eu sinto que, muitas das vezes, eu não sinto que é confortável também o ficar no mesmo lugar. Hoje eu acho mais desconfortável o não trabalhar a minha emoção, mesmo que em certos momentos de trabalho em terapia eu me sinta desconfortável. Mas eu sei que no final vai compensar. Assim como compensou várias outras coisas que eu trabalhei. Então, eu acho que a vida é meio que escolher qual desconforto que é pior a longo prazo. Porque ficar também é desconfortável. E é o desconforto que nos tira da zona de conforto. Olha só, gente. Né? Nós precisamos nos inquietar, nos incomodar, né? Nos angustiar para a gente tentar ali fazer um movimento mesmo, porque envolve muito a nossa atitude. Sim. A terapia, ela passa pelo campo do analítico, da reflexão, mas nós também vamos plantar, né, essas atitudes. Sim. Né? Nós vamos preparar ali para chegar no momento que a nossa análise, que o nosso pensar, que o nosso mudar de dentro para fora se torne uma atitude, se torne uma ação. E o seu trabalho, Ana, é um grande canal de ajuda. Obrigada, né? eu fico muito feliz. Você vem partilhando sobre autoestima, a valorização da mulher. Autoestima é isso, é o valor que eu dou a mim mesma, né? E você vem também sendo canal de ajuda para que você possa trabalhar essa parte da sororidade. As mulheres precisam se apoiar, já que somos a maioria, né? Até mesmo a nossa população aqui, nós precisamos nos apoiar. Né? Então, a sororidade, o apoio, o diálogo, né? As conversas envolvendo autoestima, tudo isso está fazendo um convite para essas mulheres. Você já se priorizou hoje? Saúde emocional importa para você? Como anda a sua autoestima? Como você está investindo na sua vida, na sua psique, na sua saúde física, emocional? Sim, sem dúvida. E eu acho também que, é até um assunto que eu já trouxe aqui, a gente tende a acreditar que a autoestima, que a vida depois com uma terapia, que tudo é linear e crescente, né, Paquisa? Mas não é. A vida, ela tem seus altos e baixos, né? Eu brinco que é quase um eletrocardiograma, Isso. né? De uma pessoa ali que vai, sobe, desce. Aí tem um dia que você tá maravilhosa, tem um dia que você tá se sentindo péssima. E aprender a conviver com isso. E estar ali por si mesma, inclusive nos momentos de baixo, ou até principalmente nos momentos de baixo, é muito importante. Eu acho legal que você trouxe já o tema saúde da mulher, porque eu te convidei aqui pra gente falar sobre isso. Aqui no canal, 99% do público é feminino. E eu quero muito trazer isso pra gente, meio que agora nesse finzinho de ano, né? A gente já tá aí quase chegando em 2025, a gente já começar com o pé direito. Eu acho que nunca é tarde também pra gente procurar uma ajuda, nunca é tarde pra gente se autoanalisar, se autoavaliar, ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. E eu queria saber de você sobre essa pressão social, porque eu sinto que muitas das nossas demandas com a gente mesmo, dessa pressão que a gente se coloca o tempo todo, vem de uma sociedade que nos pressiona também. Então, como que funciona pra gente poder viver bem em uma sociedade com tanta pressão em cima da mulher, né? Com tanta demanda em cima da gente. Como que a gente faz para equilibrar os pratinhos? Bem, nós estamos diante de uma rigidez em termos de padrão. Existem fórmulas hoje que muitas pessoas, o senso comum, acredita que são fórmulas mágicas de felicidade, de beleza, de amor. Né? Então, onde se promete muito essas fórmulas mágicas, eu acredito que é importante a gente questionar, a gente criticar. Sim. Né? Porque não há uma resposta definitiva para isso. Eu cresci escutando um termo muito bonito da minha mãe, que de uma maneira muito... com inteligência emocional, ela falava o seguinte, entre as amigas, as irmãs, as primas, né? Num contexto também de mulheres, a minha mãe falava assim, são belezas diferentes. Cada uma tinha a sua beleza e eram belezas diferentes, nem a mais e nem a menos. Né? E isso fortalece muito, né? Quando alguém do nosso bastidor, né? Da nossa família, do nosso círculo de amigos, capta essa nossa essência, porque a beleza, ela também está ligada à nossa subjetividade. O que eu estou chamando de belo?
né? A beleza é um pacote muito completo, né? Que envolve pele, que envolve físico, que envolve atitude, que envolve postura, que envolve um olhar de carinho, um olhar empático. Tudo isso faz parte de uma beleza. E hoje a sociedade, infelizmente, nem todos querem evoluir, Ana. Né? Depois da pandemia, a gente percebeu muito isso. Foi um grande motivo para nos tornarmos melhores. Mas nem todos aproveitaram esse trem que passou, né? Esse trem de uma maior responsabilidade afetiva em relação ao outro, em relação ao mundo, em relação à saúde, relacionamentos. Então, as pessoas que infelizmente ainda vivem com uma linha de preconceito, ainda vivem muito criticando o outro, e vale lembrar que quando a gente critica o outro, eu estou dizendo muito mais de mim. Com certeza. O preconceito, às vezes aquela pessoa cheia ali de opiniões, de julgamento, ela está fazendo uma confissão. Julgamento tem a ver com confissão, né? Então, no momento que eu aponto ali o dedo para o outro, assim, eu estou dizendo de mim, das minhas dificuldades, dos meus traumas, dos meus bloqueios, Sim. Certo? Então, a comparação hoje é o que leva muitas mulheres para o consultório, né? Por não se sentirem queridas, não se sentirem belas, não se sentirem preciosas pelo olhar do outro. Né? Freud dizia muito isso, a gente se constitui muito pelo olhar do outro, mas isso não pode virar uma bengala, isso não pode virar assim uma ordem. O olhar do outro é importante. Você tem a sua família, eu tenho a minha, nós temos amigos. O olhar dessas pessoas que amamos é um olhar que nos valida, que dignifica ali as relações. Mas se tornar bengala, aquilo dali vira uma dependência. Então, muitas mulheres procuram a clínica com esse termo, Paquisa, eu me sinto invisível. E isso me fere, isso me sangra. Aí a pessoa começa a desenvolver até alguns sintomas mesmo, porque o corpo, ele paga o preço daquele emocional que não está bem cuidado, ele começa a somatizar, ele começa a adoecer realmente, né? Então, são diversos os sintomas que hoje as mulheres apresentam, mas a queixa que leva muitas pacientes para o consultório é exatamente essa queixa do não amor, da comparação. A sociedade exige, eu tenho que dar satisfação de tudo, eu não posso manter a minha originalidade porque ela não é aceita. Mas olha só, a preocupação que a pessoa está tendo com o julgamento do outro vira uma escravidão. Sim. Quem é esse outro na minha vida? É o meu dono? É o meu tutor? Né? Mas espera aí, eu sou a minha dona, eu habito dentro de mim. Então, ninguém melhor do que eu mesma para dizer de mim, da minha forma de beleza, da minha forma de caráter, da minha personalidade, virtudes, fragilidades, né? Então, com certeza, isso é um ponto muito importante. Nossa, sem dúvida. Você falou muitas coisas que, assim, eu considero muito importantes mesmo e que eu percebo de demandas das meninas, né? Assim, por exemplo, você falou, né, na sua fala que... muitas mulheres e muitas pessoas no geral, né? Estão em busca de um caminho fácil, digamos assim. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, às vezes a gente se coloca em situações onde a gente tá ali num relacionamento e aí a gente compara com o relacionamento do outro e a gente fica infeliz com o nosso, porque o que o outro tá mostrando é o melhor. O palco do outro ali tá sendo melhor do que o nosso bastidor, que é falho, que é complexo, enfim. E eu sinto isso, às vezes, com uma demanda de autoestima com relação a corpo. Porque eu, por ser uma mulher gorda, uma mulher com um corpo maior, muitas pessoas, às vezes, olham e falam, tem que emagrecer para ser feliz. Eu só vou conseguir ser feliz quando eu for magra. E aí, você já vê que a pessoa já tá enxergando de uma forma diferente. Porque por que ela não pode ser digna de felicidade só por ela ter o corpo que ela tem? E aqui eu nem tô entrando no mérito se ela quer ou não quer emagrecer, porque é só da conta dela. Eu não me meto no corpo de ninguém, não quero que ninguém se meta no meu. Acho que cada um tem que cuidar mesmo do seu, da melhor forma possível. Mas eu falo assim, olha como que você já tá se deixando... Você tá se colocando como indigna de amor, indigna de felicidade, indigna de sucesso, por você ter um corpo X. E você ainda se coloca nessa situação como se só quando você atingir um corpo Y você vai ser feliz. E se você atingir e não for? Sim. Aí vai vir uma frustração também. Sim. Então, até que ponto a gente... tem que tomar esse cuidado. Você acha que é importante a gente tomar esse cuidado nessas coisas mirabolantes, nessas metas mirabolantes pro ano seguinte, essa coisa toda, pra gente não se perder da gente mesma, digamos assim?
são idealizações. Interessante. Né? Real é diferente de ideal. Então, muitas mulheres sofrem porque elas se abastecem de muitas fontes, né? A própria internet tem muita coisa boa, a prova viva que nós estamos aqui, né? Semeando bem, né? Sim. Mas também são muitos os gatilhos negativos que a internet oferta. Sim, sem porque dúvida. existe uma passarela ali de exageros, de mentiras, de compulsões, de afirmações que a pessoa ela precisa ser assim ou assado para ser feliz, bem-sucedida, desejável, digna. Imagina quem está fora dessa lista, quem está fora desse padrão, né? Mas quem são essas pessoas que estão ditando tanto a regra? Quem colocou essas pessoas no pedestal? Então, primeiro nós temos que ter um senso muito crítico, sabe, Ana? Tem alguns estudos, né? Tem um texto muito bacana de Freud que fala o mal-estar na civilização, que fala sobre isso. O mal-estar de identificar tantas coisas que ali colaboram para o nosso sofrimento, que colaboram ali para as nossas angústias, né? Até que ponto a gente precisa se civilizar a partir do olhar do outro? Onde está a minha originalidade? Né? O que eu preciso fazer para realmente me aceitar? Isso não é uma demanda do outro, ela é minha. Né? E esse mal-estar da vida moderna mesmo, o excesso de cobranças, né? Toda uma pressão psicológica, o excesso de padrões. Você falou um termo que chega muito ao consultório, que é frustração. As pessoas se frustram porque elas idealizam, criam uma expectativa enorme. Se aquele procedimento não for feito aqui no meu corpo, eu não serei feliz. E a pessoa passa por aquele procedimento. Hoje nós temos profissionais competentes que vão auxiliar mulheres que passaram, por exemplo, por alguns adoecimentos que comprometeram ali o corpo, né, o próprio câncer de mama, pessoas que fizeram cirurgia bariátricas e precisam ali de uma correção, são profissionais com um grande potencial aí para serem canais de ajuda, sim, na vida dessas mulheres. Mas existe uma banalização também. Um excesso medicamentoso é a pílula da felicidade, um excesso de diagnósticos, né? Vou te rotular com esse diagnóstico, um excesso de intervenções físicas, plásticas, que chega a ser abusivo. Aí o corpo ele fica como um objeto, né? Nós somos bem mais do que isso. Nós somos muito mais do que pele e osso, né? Nós temos uma essência tão digna, tão bonita, né? E é sobre isso que a gente precisa também pensar, né? Talvez a grande mudança não é no corpo que a gente precisa. Primeiro é na nossa mentalidade, na nossa psique, na nossa subjetividade, tomando consciência, né? Que é possível sim obter saúde, mas sem entrar nesse looping de autocobranças e de procedimentos que levam a mulheres a comprometer a própria vida ou a própria saúde. Nossa, sem dúvidas. Você falou uma coisa que eu vejo muito de demanda também que eu recebo, que é essa questão do exagero. Eu acho que esse exagero em procedimentos, em tentativas, né? Ele vem justamente desse lugar de não estar satisfeita. Porque o não estar satisfeita não necessariamente é com um braço mais gordinho, uma barriga, uma papada, um não sei o quê. É aqui dentro, né? Sim. E aí vem essa cobrança externa, que a gente sabe que tem. A gente vive numa sociedade cheia de padrão. A gente não criou isso aqui agora nessa mesa. Até porque se tivesse, era só jogar fora, né? Ia ser mais fácil. A gente tá nessa sociedade que já nos cobra o tempo todo. Só que aí, se a gente não mudar aqui, a gente nunca vai estar satisfeita. Eu falo com as meninas, por exemplo, assim, trazendo o meu lado aqui, né? Um pouquinho da minha história, né? Que sempre acaba se misturando aqui no podcast. Eu não acho a minha papada a coisa mais linda, maravilhosa do mundo. Não é a parte do corpo que eu mais amo e que eu mais me sinto bem. Mas eu vou deixar de ser feliz por eu ter papada? Eu não vou deixar de ser feliz por eu ter papada. Se um dia tiver alguma coisa que eu queira fazer e eu procure um bom profissional pra isso, que ótimo, legal, que bacana. Mas eu não vou deixar de ser feliz hoje, com o corpo que eu tenho hoje, que é com papada. Eu não vou deixar de estar aqui no podcast conversando, eu não vou deixar de sair com meu marido, eu não vou deixar de passear, eu não vou deixar de nada porque eu tenho ela. E muitas vezes a pessoa, ela vai deixando de fazer as coisas, de viver, esperando não ter aquela parte ali que ela não gosta, enfim, pra aí sim começar a viver. Só que aí, quando ela não tem essa parte, ela vai e tira a papada. Aí começa a incomodar o braço.
Sim, Aí arranca o braço, sim. aí começa a incomodar a barriguinha. É. E assim por diante, porque não mudou aqui. Você Sim. sente isso também? Como é que é? Sim, com certeza. Existe uma eterna insatisfação, né? Porque a queixa, ela pode ser física, mas a demanda é analítica. Queixa e demanda são coisas diferentes. Sim. O sujeito, às vezes, está queixoso ali do corpo, da aparência, né? Mas a demanda é, de repente, a marca de um não amor, a marca de não ter sido acolhida, a marca de ter passado por um trauma e ela não conseguiu ressignificar, né? Então, as mulheres vêm com muitas marcas, sabe, Ana? Porque as mulheres hoje estão presentes aí em vários contextos, né? As mulheres que gerenciam o lar, que são grandes gestoras do lar, Sim. as mulheres que estão nas empresas batalhando, as mulheres que estão priorizando ali a maternidade, quem está conciliando maternidade e trabalho, todas são muito preciosas, todas são valorosas e merecem muito o nosso respeito, carinho, empatia. Mas muitas ainda se sentem extremamente julgadas por essa sociedade que não para de nos cobrar. É cobrança a todo momento. Ah, se a minha beleza é uma forma de beleza negra, tem uma cobrança porque envolve ali o preconceito. Se o outro tem uma doença que de repente teve ali um problema de pele ou de repente teve algum comprometimento físico, um cadeirante, né, também vai sofrer um preconceito muito grande. A pessoa que passou por uma gestação, ela está com uma criança pequena, a sociedade já não dá tempo da pessoa nem passar pelo puerpério. Já tem que entrar em forma, não, amamentar é bobeira, tem que voltar para a academia, tem que fazer isso, não dedique tanto ao seu filho, dedique a você, né? Aí a gente começa a corromper alguns conceitos. E a psicologia, ela passa muito por isso, porque hoje, assim, infelizmente, as pessoas se abastecem de fontes erradas, né? As pessoas preferem o julgamento ali do vizinho do que, de repente, um atendimento psicológico que vai potencializar naquele sujeito as suas principais virtudes, vai alavancar a pessoa, vai fazer com que a pessoa ela tenha um olhar sobre si mesma com um pouco mais de misericórdia, resgatando ali as suas principais virtudes. Porque Sim. quem diz que nós somos somente fragilidades, né, ou defeitos? Nós temos várias competências, qualificações, dons, né? Então, Sim. se a pessoa não trabalha como também se blindar dessa enxurrada de conselhos, de palpites, de julgamento, de condenações, a pessoa precisa aprender a se blindar, porque nem tudo que cai na rede é peixe, né? Nem toda fala que o outro fala para você, realmente ela vai ser de dentro para fora, ela vai ser verdadeira, ela vai ser profunda. Olha, eu quero ser um canal de ajuda na sua vida. Deixa eu fazer uma crítica aqui construtiva para te alavancar, mulher. Nossa, seria tudo de bom. Alguém que chegasse e falasse, olha, eu vou te dar um abraço, aí depois nós vamos conversar sério, pode ser? Não. As pessoas já chegam nos condenando, nos rotulando, nos punindo. 100%. Agora a gente tá falando um pouquinho disso, sobre essa mulher que é multitarefas também, né? E que por isso que vem cobrança de todos os lados também. Então, essa mulher que é mãe, e aí tem uma demanda ali com os filhos e tudo mais, que é esposa, e aí tem a demanda da casa, às vezes, funções ali domésticas que, querendo ou não, colocam como se a gente fosse a 100% a responsável. Demandas de trabalho, porque a gente foi pro mercado de trabalho também. Como que a gente consegue conciliar todos esses pratinhos sem esquecer da gente também? Não se colocando, eu sou a maioral, então isso tudo que se lasque, né? Mas como que a gente consegue equilibrar para que tudo fique num certo controle, mas que também não seja uma coisa pra gente poder, se matar em cima disso, entendeu? Acho que é por aí. A mulher passa hoje, a mulher moderna, ela passa por muitos desafios e conflitos internos entre o perfeccionismo, a rigidez, a autocobrança, o controle, o querer dar conta de tudo. A ansiedade, Ana, tem a ver com essa necessidade de garantia. Nós queremos garantia de que vai dar certo, que seremos assertivas, produtivas, né? E nessa
ilusão, nesse ideal, né, de garantia, a gente se perde. A mulher realmente ela é multitarefas. A mulher hoje ela vive de um jeito muito intenso, muito à flor da pele, né? A mulher é muito sentimento, a mulher é essa energia vibrante, essa energia transformadora. Mas ela é uma fonte de energia inesgotável? Não. Não. As Ninguém é. mulheres, ninguém é. Né? Mas às vezes, até esse termo que se usou nesses últimos anos, né? Mulher Maravilha, a mulher guerreira, é um termo que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é um termo que está dizendo daquela mulher forte, capaz, versátil, mas é um tema também, é um rótulo que aquelas mulheres podem, assim, ter medo de não dar conta de ser a tal Mulher Maravilha, né? Nós somos maravilhosas, o nosso poder está na nossa sensibilidade, mas não quer dizer que nós não vamos errar, não vamos nos sobrecarregar. E falar sobre isso com uma maior naturalidade, buscar pessoas de confiança para contar ali uma vulnerabilidade nossa, esse é o primeiro passo. A gente não tem que se abrir com todos. A todos vão saber a minha vulnerabilidade, não. Porque muitos vão apenas julgar, não vão me acolher, não vão me auxiliar. Então, o principal ponto é essa mulher perceber, poxa, eu estou me priorizando, eu estou priorizando aquilo que é importante para mim, a minha família, o meu trabalho, os meus estudos. A minha correria é uma correria daquilo que vale a pena ou é uma correria que eu rodo e não saio do lugar? Porque hoje é natural. É natural o nosso tempo, ele ser ali bem dividido para fazermos várias coisas importantes. É uma correria natural, certo? Mas o que geralmente adoece não é aquela mulher, por exemplo, olha, hoje eu dei atenção aos meus filhos, né? Hoje eu consegui fazer alguns atendimentos, eu vim para o nosso encontro. Então, foi uma rotina intensa com atividades que valeram muito a pena, que eram importantes. Então, esse desdobramento é um desdobramento saudável, né? Porque nós somos ativas, nós temos uma força. Agora, quando eu destino essa força para fazer várias coisas, mas que não tem um sentido para mim, não tem uma raiz forte, é aí que eu me perco. Porque a mulher começa da cabeçada, assim, a rodar, fazer várias coisas, mas nem tudo faz sentido. Né? Então, a crítica é, poxa, o que eu estou fazendo faz sentido? Eu estou me esforçando, me dedicando para quê? Para quem? Eu estou conseguindo um retorno? Tem uma troca? Nossa, isso é muito importante também, né? Porque às vezes a gente tá ali se dedicando sozinha, né? Em relações, não só, sei lá, pensando em relação amorosa ou relação familiar, mas no geral mesmo. Às vezes a gente tá se dedicando, gastando uma energia e você não tá tendo de volta e é por isso que você tá se sentindo sobrecarregado. Sim. Enxergar isso é muito difícil também, né? Assim, porque... E comunicar, porque aí a gente entra também, eu acho que é um objetivo para todas nós, desenvolvermos cada vez mais, é desafiador, não é fácil, mas desenvolvermos uma comunicação, sabe, menos violenta, um diálogo mais sincero, mais profundo com a nossa família, no contexto de trabalho, com os cônjuges, com os nossos filhos. Por quê? Porque na medida que a gente comunica, na medida que a gente expressa, na medida que a gente revela também que nós não somos de ferro. Não. Né? Que nós temos também momentos que nós precisamos de colo. Quem cuida dos fortes? Essa é uma pergunta que eu faço muito no consultório. Quem cuida dos fortes? Quem cuida das mulheres que amparam a todas, né? A todos? Quem cuida daquela mulher que se desdobra para ser canal de ajuda ali no trabalho, na família, nas relações? Mas estar nesse lugar de pedir ajuda, de pedir colo, é um lugar também delicado, que nós mulheres, nós estranhamos, né? Porque existe uma programação mental, um padrão mental, a própria psicologia clínica, com todos os estudos de subjetividade que são preciosos, a própria neurociências, que também vem contribuindo muito, fazendo esse estudo entre a emoção e o cérebro, vem dizendo muito, muito sobre isso, né? A sobrecarga da mulher está exatamente porque está difícil falar não, né? São tantos os estímulos, tantos os afazeres, que a mulher entra ali num padrão mental de dar conta de tudo. Ela estranha quando ela tem tempo. Às vezes eu recebo algumas pacientes que estão aposentando, fala assim, até com uma expressão, né? Fala assim, Paquis, eu estou estranhando ter tempo.
eu tô bem, eu tô feliz. Que estranho, não tem nada polêmico, né? Então, as mulheres estranham esse lugar de um desacelerar. Então, eu gosto muito de pensar o quanto os ciclos são importantes nas nossas vidas. Há ciclos, há períodos em que nós somos muito produtivas, nós vamos desbravar, né? Há períodos, outros ciclos, que nós seremos acolhidas, que nós vamos ficar nos bastidores, né? Porque nós já tomamos a frente ali do palco e há momento que a gente precisa ir para esses bastidores para a gente se renovar também. Sim. Porque quem doa muito precisa se recarregar. Quem é canal de ajuda, em algum momento vai precisar ali de um amparo. E falar sobre isso, revelar isso, é um desafio, mas talvez seja o nosso remédio. Contar para o outro que ele pode sim contar com a minha ajuda, né? Mas que nós não somos de ferro. E quando for o contrário? Você está preparada para escutar o meu pranto? Você está preparada para ser a minha retaguarda? Porque a vida hoje é uma troca, é uma partilha. Nossa, assim a gente adoece menos. O adoecimento vem quando apenas um está fazendo. Tem uma sobrecarga ali, né? E algo muito importante que eu comento também para quem está nesse lugar de sempre auxiliar, de ser multitarefa, de dar conta de tudo, essa pessoa está como uma eterna doadora, né? E tem muitos ali recebendo, né? Então, quem vai precisar estabelecer os limites é ali quem é a doadora, é o doador. Porque às vezes o recebedor, por demandas de carência, por demandas de vulnerabilidade, até mesmo porque ficaram numa zona de conforto, às vezes só vão receber. Sim. Né? Então, a troca, de repente, é o remédio natural que a gente precisa, o doar e o receber. Sim. E você tem algumas sugestões de técnicas para impor esse limite, digamos assim, sem, assim... vai sair como vilão um pouquinho, dependendo, né, de como a pessoa fosse. Mas como que a gente fica em paz, estabelecendo limites em relações interpessoais, no geral, em contexto geral, no trabalho, em amizade, em relacionamentos familiares. Como impor esse limite sem se perder da gente mesma, sabe? Tem um processo. Antes de estabelecermos esses limites, nós precisamos fortalecer a nossa psique. Nós precisamos ter ali um trabalho clínico mesmo, de uma autoconsciência, de analisar profundamente ali os papéis que temos na vida dos outros, quais são as nossas funções, né? O outro vai me amar na minha inutilidade, né? O outro vai ser canal de ajuda para mim, já que eu fui tanto para ele. Primeiro ter essa consciência, né? Como anda a minha vida, a minha saúde? Eu estou fazendo além? Qual que é o preço que eu pago por isso? Como que vai ser, de repente, contar para o outro que eu posso ajudá-la até aqui, só que até aqui já não está ao meu alcance? Ali a pessoa já começa a fazer uma triagem natural. É uma triagem. Quem vai entender o meu não? Porque o meu sim, todos já receberam. Mas quem vai compreender o meu não? O meu talvez... o meu, espere um momento, por favor. Então, já vai existir uma triagem, Ana, né? Só que essa triagem, nós somos adultas, né? Nós precisamos ter maturidade para entender que nem todas as relações são saudáveis. Tem relações tóxicas, tem relações abusivas. E quando eu estabeleço o limite, eu estou dizendo sim para mim e não para o outro. Eu estou dizendo sim para a minha saúde mental, né? Quando eu determino ali aquele limite, quando eu banco o meu não. Claro que essa triagem, nós não precisamos ser radicais, né? Começar a dizer não para todo mundo. Equilíbrio. A ficar tão rígida. Mas é uma triagem natural, porque assim, o tempo que a gente dedica para o outro, ele é muito nobre. A gente dedica com amor, né? Vamos sim ser canais de ajuda, mas... qual o tempo eu estou dedicando para mim também? A minha vez chegou na fila, né? Agora sou eu, finalmente. Então, muitas pacientes comentam sobre isso no consultório. Eu ainda não sei quando que vai chegar a minha vez, Paquisa. Né? Tá difícil chegar a minha vez. Né? Mas tá difícil por quê? Porque houve todo um condicionamento, houve toda uma criação daquele padrão. Então,
o tomar consciência de que nós estamos aqui no planeta Terra para viver, para ser canal de ajuda, para ajudar, para contribuir, mas também para receber um pouco desse olhar de carinho e de amparo, né? Sim, com certeza. Você já citou essa palavra aqui e eu queria trazer de volta também, que é o perfeccionismo. Essa coisa de um padrão irreal, não só de beleza, aparência, né? Que a gente fala muito aqui no meu canal, no podcast, enfim, mas no geral, no contexto geral, esse perfeccionismo, né? Como que a gente faz para se desvencilhar, de certa forma, dessa necessidade de tentar ser perfeito o tempo todo, ser a Mulher Maravilha, né? Em nome da nossa saúde mental, que eu acho que, querendo ou não, fica muito abalada quando a gente quer atingir o perfeito, que não existe. Sim. Né? Como que a gente faz? O perfeccionismo, a raiz, né, do perfeccionismo tá ali no medo. Né? Tá ali na insegurança, né? O medo tá ligado ao controle, o controle tá ligado à insegurança, enfim, é uma teia, né? Antigamente, né, quando eu era bem jovem, nas entrevistas de emprego, era muito natural quando alguém estava ali nos entrevistando e perguntava, me fale uma característica positiva sua. E muitos, eu também já respondi isso, eu sou gosto de organizar, gosto de ser perfeccionista. Antigamente, isso era uma grande qualidade, você falar que é perfeccionista, né? Porque passava ali confiança, uma pessoa organizada, né? Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, dependendo do grau ali que aquele sujeito tem, né, de organização, de perfeccionismo, ele também pode desenvolver neuroses, adoecimentos, certo? Cada psique se organiza de uma forma. Há pessoas que elas relaxam, ficam bem, ficam tranquilas em meio ali a um ambiente mais organizado, um ambiente mais limpo, um ambiente mais estruturado. Tem pessoas que são o contrário. Tem pessoas que talvez até por padrões familiares, por experiências passadas, se acostumaram ali no caos, né? E vão justificar que é no caos que ela consegue achar ali uma peça de roupa, uma bijuteria no meio do guarda-roupa todo desestruturado. Cada um vai se achar num contexto, né? Só que a gente tem que perceber os excessos. Onde tem excessos, é provável que tenha ali um adoecimento, né? Todos nós temos traços, Ana, traços. Né? Ou seja, nossa, aquela pessoa é bem atenciosa, ela é bem cuidadosa, ela gosta de organizar, ela pode ter um traço de perfeccionismo. Mas quando aquilo começa a subir para a cabeça, quando aquilo começa a ser extremamente rigoroso dentro da mente da pessoa, ela pode sim adoecer daquilo que ela achava que era uma grande qualidade, se torna um grande vilão. Porque entre como é que fala? O veneno e o antídoto, né? Entre o remédio e o veneno. É só a dose. É só a dose. E a psicologia também vai trazer um pouco essa reflexão para a gente. Nós temos várias características super interessantes, mas quando elas começam ali a ter o excesso, transbordar, algo está sinalizando que não está legal. Geralmente essas pessoas vão construir ali um sintoma, e o sintoma já vai dizer dessa desordem psicológica, que algo não anda bem, né? Que algo tem ali de excesso, certo? Só que as mulheres, infelizmente, recebem uma carga também, né? Recebem tantas funções, tantos papéis, que ao querer dar conta de tudo, ela vai construindo na cabeça dela esse perfeccionismo mesmo, de querer dar conta de tudo, da dificuldade de dizer não. Como que eu vou dizer não? Eu vou me mostrar vulnerável? Eu tenho que provar que eu dou conta. E vou aproveitar o ato falha aqui, surgiu a palavra contra, e às vezes nós vamos precisar ir contra esse tipo de fala. Nós vamos precisar ir contra esse senso comum que nos coloca num lugar de eternamente servir. A mulher tem que ser feliz, ela vai estar onde ela deseja, ela vai produzir o tanto que ela dá conta. Ela precisa resgatar esse amor próprio, essa autovalorização, para que o outro
Entenda que ela já tem a sua análise, que ela já tem a sua identidade, que ela já tem uma crença muito positiva sobre ela. Porque se isso fica frágil em mim, se eu não me apresento com equilíbrio, se eu não me apresento ali dando a minha opinião sincera, o outro vai achar que pode reinar, né, sobre mim. O outro vai perceber essa vulnerabilidade. Tem pessoas que demonstram uma maior fragilidade e, dependendo, a outra pessoa vai tomar partido disso, vai se aproveitar disso. Vai se aproveitar, né? Então, acho que o primeiro ponto é essa consciência mesmo, entender quais são os nossos pontos fortes, entender que para produzirmos melhor, para trabalharmos melhor, para vivermos melhor, nós vamos precisar também se nutrir, dar uma pausa. A psicologia usa muito esse termo pausa, porque é nessa pausa que eu vou me nutrir, que eu vou me autoamparar, que eu vou me cuidar, que eu vou dizer para o mundo que chegou a minha vez, que eu não tenho que dar conta de tudo, cada um que lute pela sua vida, eu posso ser canal de ajuda. Uma coisa é você ofertar a mão, uma coisa é você carregar no colo. Quando a gente tem muita dó, a gente também invalida o outro. Sim. Né? Então, às vezes, a gente também tem que conversar internamente. Gente, por que eu estou com dó? Por que eu não consigo falar não? Por que eu estou me desdobrando tanto? Eu estou vendo ali o outro com algo tão frágil, uma invalidez tão grande, mas espera aí, né? O que o outro está fazendo para sair desse contexto? Todos nós já passamos um pouco pelo fundo do poço, né? E foi um caminho que a gente entendeu, que ali, né, de repente, naquele fundo do poço, nós descobrimos aí algumas alavancas, algumas molas, alguns propósitos de vida, né, uma força aí para recomeçarmos, para sair daquele lugar. Sim. Certo? E se não sairmos, nós vamos adoecer. E adoecer seriamente da mente e, consequentemente, ali do corpo. Sim. Eu percebo, Paquis, assim, na minha vida, que todas as vezes que... Porque, sim, temos demanda de perfeccionismo e temos demanda de controle. É assim a vida. Eu percebo que todas as vezes que eu sinto que eu estou tentando controlar demais situações, ou que eu estou perdendo o controle, que está sendo ruim, que eu estou me sentindo descontrolada, eu tento enxergar um passo atrás, sabe? Uhum. Eu tento dar um passo para trás e entender, tá, no que isso molda, né, em alguma coisa? O que isso diz sobre o todo? Por exemplo, a gente fez o evento do Papo de Pertinho. Sim. E dentre as várias coisas do evento, eu encomendei crachás para as pessoas que iam trabalhar no evento. Pergunta se o crachá chegou a tempo do evento. Não. Quando eu percebi que eu estava ficando chateada demais porque não tinha o crachá, eu dei um passo para trás. E aí eu falei, gente, o que é um crachá? Ninguém nem precisa saber que ia ter crachá. Se for tão importante, eu faço aqui à mão, sabe? Eu vou ali na gráfica, ali na esquina e faço. O que o crachá vai dizer sobre o meu evento? As meninas foram super bem acolhidas, os brindes estavam lá. A gente teve um papo muito legal, uma troca incrível. Eu abracei uma por uma, atendi uma por uma. Sim. E o que o crachá fez falta, Paquisa? Ai, chato que não chegou, chato que não chegou, chato que a empresa... né, deu para trás aí, não cumpriu com o papel dela que foi contratado. Que chato, mas assim, até que ponto esse não controle sobre um trabalho do outro vai fazer com que todo o meu trabalho seja destruído? Ou toda a beleza de alguma coisa seja destruída por causa de um fatorzinho? Que é isso aqui? Sim. Então, eu acho que entender também a problemática, né, de cada situação, entender o quanto que isso realmente afeta uma coisa... Por exemplo, dentro do meu controle, eu tentei pegar um lugar que era um ambiente fechado. E realmente choveu no dia. Sim. Então, que bom que eu pensei nisso antes. Isso é se planejar, Sim. né? Eu pensei sobre isso. Eu não tenho controle do clima-tempo. Mas eu consegui controlar isso. E é muito doido isso, porque realmente dar esse passo para trás, tentar enxergar situações de fora... faz o problema, às vezes que um problema é pequeno, você coloca ele no lugar dele. Sim. Que é um lugar pequeno. Porque muitas vezes passa o problema e anos depois você olha pra trás e fala, gente, eu não acredito que eu surtei por causa disso. Sabe? Eu não acredito que eu fiquei chateada por isso. É muito doido isso, né? Tem algumas intervenções, Ana, que eu coloco sempre pro paciente. Existem guerras desnecessárias. Sim. Escolha suas lutas. Sim. Não tem como nos atentarmos a tudo, a todos. Nós vamos ter que focar. E exatamente por esse excesso de preocupação, excesso de estímulos, excesso de controle, que muitas mulheres estão somatizando a ponto de ter muito lapso de memória, né? Insônia,
Olha só. Distúrbios gastrointestinais, né? Fibromialgia em um patamar bem severo, porque todas essas patologias está dizendo aí desse corpo inquieto, dessa mente inquieta que não se permite falhar, que quer dar conta de tudo e que vai cobrar do outro também, né? Então vira ali uma rede de adoecimentos. Sim. Né? Escolher as nossas lutas. Claro, a gente cria ali uma expectativa, existe uma expectativa que ela é saudável, e o excesso de expectativas que se torna ali prejudicial, igual a ansiedade. Existe uma ansiedade natural, vamos viajar, nossa, vamos programar, é uma festa, um casamento, um evento, existe uma adrenalina diferente mesmo, isso é físico, mas no momento que a pessoa ela quer tanto controle, ela fica tão tensa com as possíveis ameaças que possam acontecer, né? Tentando ali dar conta de tudo, aí abre a porta para que a ansiedade chegue, né? Para que ela chegue e faça ali morada no corpo da pessoa. E talvez né? uma coisinha, uma vírgula que saiu do lugar, às vezes, já é motivo para acabar com o todo, né? E qual é o sentido, né? E qual é o sentido, o exemplo que você deu do seu evento? Qual foi o protagonismo, né? Não foi de um crachá que se teve ou não teve, né? Mas foi de cada uma se sentir vista, acolhida por você. Um ambiente de sororidade, onde todas se acolheram, se ouviram, teve uma troca, um momento de escuta. A escuta, ela é algo muito digna, né? O olhar, né? Eu tinha um antigo professor, eu conto sempre essa história, que falava assim, qual foi a maior invenção, né? Qual foi a maior invenção do homem? E eu assim, né? Nossa, são tantas as invenções, né? E isso já tem muitos anos, pessoal. Então, eu falei assim, na época, o fax. né? E cada um falou uma coisa. Ele falou assim, não, gente. A maior invenção não foi o computador, não foi o fax, não foi o telefone, não foi o carro. A maior invenção foi isso daqui, ó. A mesa. Porque quando eu te convido para sentar, quando você me convida para sentar, para a gente ter esse papo de pertinho, nós estamos ali deixando reinar o sentimento, a humanidade, a escuta, a acolhida, a troca. Sim. Né? Nós vamos evoluir juntas, porque nós estamos pensando juntas, partilhando juntas. Então, muitas mulheres não têm isso, às vezes, dentro dos próprios lares. Esse momento de troca, esse momento de alguém realmente, sabe, enxergá-la tão profundamente, né? Então, acho que todas nós merecemos esse olhar de acolhida, merecemos ofertar esse olhar, mas trabalhar isso no nosso dia a dia, né? É muito bem-vindo um processo terapêutico, né? Para que a pessoa entenda que ela tem esse direito também de falar assim, olha, eu vou dar uma pausa, agora eu vou cuidar de mim, Sim. né? Tem uma frase também muito forte que é mais ou menos assim, o que eu era antes de ser tudo para todo mundo? Quem eu era, como eu era, né? Onde eu me abandonei, né? O porquê que eu estou adoecendo tanto, onde eu me traí, que o adoecimento ele está dizendo de um abandono da gente com a gente mesma, né? Sim. E hoje nós temos tantos canais de ajuda, né? As áreas clínicas, médicas, a própria psicologia, né? As diversas fontes terapêuticas que têm a ver com cuidados, né? O seu trabalho, de várias outras pessoas que estão, né, promovendo aí esse debate sobre saúde, autoestima, autovalorização. Como eu disse, a internet é um meio, sim, né, de levar, de fazer uma corrente do bem, né? Então, acho que todos nós, mesmo a psicologia, né, clínica, um pouco mais tradicional, hoje eu também me vejo nessa construção, né, de atender ali o paciente, de abastecer uma rede social para quem quiser, às vezes, uma palavra, quem quiser ali perceber alguma coisa, uma reflexão também, receber ali aquele apoio, porque hoje são as diversas fontes. Sim. Tem pessoas que eu atendo que estão fora do Brasil, estão no interior do Brasil, Sim. né? Então, a internet está sendo esse canal, né? Então, isso é muito importante também. O equilíbrio é importante para a gente escolher de quais fontes tomar, né, a água ali. Na internet, principalmente, que tem muito de tudo,
escolher, né? Qual o caminho que vai ser melhor pra gente em cada momento, né? Novamente, a triagem é a escolha. Sem porque, dúvidas. Tem muitas informações. Sim. Né? E assim, eu sou uma profissional que eu estudei muito, que ainda estudo muito, para ter ali um atendimento bastante humanizado, mas também com competência, né? Claro. E usar também, né, dessa habilidade para abastecer as redes sociais é também uma grande responsabilidade, Nossa, né? Porque sim. são muitas pessoas ali que vão ter acesso, né? Então é a corrente do bem, né? Para que cada um se fortaleça, para que a gente realmente consiga levar esse conhecimento, essa partilha, né? Mas também tem um outro lado, são os atalhos. Tem pessoas que às vezes não querem o processo do tratamento, já que é um atalho. Paquis, eu preciso de resposta, eu preciso de um remédio que faz um milagre. Eu preciso, assim, escreva para mim o que eu tenho de fazer. E a psicologia não vai fazer assim, né? Nós estamos trabalhando amadurecimento. Nós estamos trabalhando evolução, né? Nós trabalhamos esse equilíbrio, que ele é construído. Né? A pessoa vai colher na medida que ela construir. Sim. Né? E nós vamos estar ali assessorando em tudo. Sim. Em tudo. Eu falo que a minha clínica é a clínica do amor, da empatia. Eu acredito muito na área da saúde, eu acredito muito no ser humano. Não é à toa que eu escolhi a psicologia, né? Porque eu acho que é uma área que vem sendo o canal do bem, e quando a gente junta essas outras áreas, né, juntas ficamos mais fortes, né? Sim. Então, a beleza também está nessa solidariedade das áreas. Eu também acho. Eu acho que, querendo ou não, se as questões da nossa vida são multifatoriais, a gente precisa de multitarefas, né, para nos ajudar nessas questões. Uhum. E para finalizar com chave de ouro, Paquis, porque infelizmente esse podcast não é eterno, mas poderia ser, adoraria. Eu queria muito que a gente trouxesse um pouco algumas ferramentas para a gente desenvolver tanto a autoestima, quanto o autoamor, quanto a saúde mental, né, como mulheres. A gente já entendeu aqui que não existe atalho, né, ou que até existe, mas que ele tem um preço também, né, é uma consequência. A gente já entendeu que não é do dia para a noite, a gente entendeu que não é uma pílula milagrosa, mas quais as ferramentas a gente pode ter como mulheres para poder tratar a nossa saúde mental no nosso dia a dia, sem esquecer da gente, né? Isso tudo. Primeiro, Ana, entender as nossas queixas e demandas. Primeiro, cada mulher tem que fazer uma pausa. Como eu estou me sentindo? O que eu preciso trabalhar em mim? Quais são as minhas dores físicas? Quais são as minhas dores emocionais? Quais são os meus propósitos? Eu tenho propósitos? Primeiro, fazer essa breve reflexão mais profunda mesmo, né? E buscar as fontes que tem hoje, né, disponível para somar força. Né? Então, se eu quero trabalhar mais a minha psique, eu preciso procurar um trabalho dentro da psicologia, né, que possa me auxiliar nesse processo de desenvolvimento, de amadurecimento psicológico, certo? Eu preciso também ter consciência de mudança de hábitos. Né? É muito complicado mudarmos a nossa consciência se os nossos hábitos, se a nossa rotina nos puxa para o negativo, nos puxa para a não saúde, né? Para a não produtividade, para a não consciência, para a não alegria de viver. Né? Nós temos algumas prisões, né? Nós temos algumas vivências, alguns rituais que eles são péssimos para a nossa saúde. Né? Eu falo muito no consultório, a importância do sono hoje. Então, se a pessoa está com uma questão do sono, ela precisa buscar um profissional para auxiliar. É somente tomar remédio? Com certeza não. Né? O sujeito insone é um sujeito pensante. Durante o dia foi tão corrido que nem deu tempo de analisar muita coisa. Deixa eu analisar na hora que eu vou dormir, né? Que eu for dormir. Então, a mente fica ali. Então, ela precisa entender que ela precisa de uma fonte para auxiliar nessa parte do sono. Ela precisa entender como que vai a vida dela, vitaminas, minerais, como que está o corpo, o organismo. Ela vai precisar de, muitas das vezes, um apoio também das áreas aí da nutrição, de uma atividade física, de uma noite regular de sono, de uma mudança de postura. Então, ferramentas nós temos diversas. A psicologia vai trabalhar o fortalecimento, né? Vai trabalhar a comunicação, vai trabalhar
expor ali o que tanto você deseja que ninguém te escuta, mas será que você está falando realmente? Né? Você está falando para dentro ou você está falando para fora? Né? Quando ela tem essa rede de apoio, ela consegue um processo de transformação mais rápido. Então, hoje é essa tomada de consciência, buscar canais de ajuda, é um ato de coragem pedir ajuda, investir na saúde física e psíquica, entender quais são os estímulos que são tóxicos na minha rotina. Se de repente ir jantar assistindo um jornal que marca ali coisas muito pesadas, de repente eu janto, depois eu vou assistir o jornal. Né? Nós precisamos nos informar, não podemos ficar alienadas, mas nós não precisamos nos abastecer somente daquelas informações tão pesadas. Né? Buscar, sim, pessoas, companhias, relações que sejam benéficas, entender que aquele relacionamento ali está sendo abusivo, está sendo tóxico, eu estou me sentindo sugada, como que eu vou manter essa relação? Como que eu vou obter saúde mental se eu não consigo fazer essa triagem? Né? Como eu estou dormindo? Como eu estou me alimentando? Quais são os novos estímulos que eu estou buscando? No consultório, a gente fala muito essa palavra estímulo. Né? A nossa mente, ela tem fome de novidade. Né? A criança tem muito essa capacidade de se surpreender e o adulto vem perdendo essa capacidade. E esse surpreender, isso é químico dentro da gente, é emocional, mas é químico também. Por quê? Porque está jorrando uma substância do bem na hora que nós temos ali uma alegria, na hora que a gente tem uma notícia muito boa, na hora que nós estamos com pessoas boas, né? Que tem ali aquela, como eu disse, a troca, que tem ali aquela rede de apoio. Então a pessoa ela vai precisar fazer uma faxina por completo, né? Nas relações, nas atividades, na qualidade do sono e alimentação e principalmente, que é a palavra-chave, Ana, tomar atitude. Nossa, isso é tão forte, né? E eu acho também que entender que isso também não é um processo, né? Que não vai ser do dia pra noite, né? Sim. Então, respeitar esse processo e ir seguindo em frente, né? Cabeça erguida e pode contar com a gente, né, Paquisa? Certeza. Tanto nas redes sociais, né? Quanto, enfim, no consultório. Enfim, eu acho que é muito importante ter essa abertura pra pessoa buscar mesmo essa ajuda. Porque eu acho que juntas a gente é mais forte, né, no geral. Com certeza. Eu fico super à disposição, né? Também venho investindo, né, forças também para essa parte da internet, que é um canal que muitas pessoas podem conhecer o nosso trabalho. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, @PaquizaAraújo, né? Venho produzindo alguns materiais assim que trazem informação, traz acolhimento, né? Traz essa proposta mesmo, né? De mulheres mais saudáveis, de mulheres mais satisfeitas consigo mesma, né? E sempre com o objetivo de ter saúde física, saúde emocional. Né? E de entender que para isso nós vamos precisar pausar, entender o que a gente está sentindo, ter ali um plano de cuidados para a gente depois tomar ali uma atitude. E se sozinha é difícil, conte conosco, né? Nós estamos aqui dizendo que as diversas mulheres que estão, né, que irão nos assistir, podem sim contar conosco. E que bom que existem canais de ajuda. Talvez as mulheres, as nossas ancestrais, não tiveram esse colo que nós estamos ofertando aqui agora, né? Então, se temos essas ferramentas, vamos acessar essas ferramentas. Né? E o objetivo é menos adoecimento, mais saúde, mais paz interior, né? A maior riqueza é paz, a maior riqueza é ter sabedoria para lidar com o tempo, né? É entender que o nosso organismo, que a nossa psique, são os nossos grandes aliados, né? Nós estamos conosco o tempo todo, então por que não cuidar de mim, né? Sendo que eu habito em mim, né? Então, eu fico à disposição, né? Também gostei muito da nossa partilha, preciosa, profunda, né? Foi uma honra estar aqui. Nossa, muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Realmente foi de grande valia. Eu acho que a gente vai tirar muitas coisas desse episódio, né? Acho que eu vou até ouvir de novo algumas vezes, porque realmente é importante a gente colocar isso na nossa cabeça, né? Que saúde mental importa sim, que a gente é digna e merecedora sim. E que tem
ferramentas que a gente pode usar para poder ser nossas aliadas, né? Então, muito obrigada, gente. Sigam aí o perfil da Paquise. Eu tô deixando o link aqui embaixo também para vocês acompanharem certinho. Acompanhe aí as redes sociais, tanto do Papo de Pertinho quanto do Cinderela de Mentira, que sempre tem novidade para vocês. E eu espero você no próximo Papo de Pertinho. Um beijo.